Olá pessoal, um forte abraço a todos vocês. Estamos dando início a mais uma aula aí de história, né? Embora nós tenhamos o globo e o mapa, né? O mapa mundi, mas a aula é de história. Então vamos lá. Hoje nós iremos falar sobre mais uma civilização importante aí na história da humanidade. Já vimos aí no decorrer do nosso ano a civilização, o berço da humanidade, né? Que foi ali no continente africano, onde surgiu os primeiros seres semelhantes, parecidos com o ser humano. Já estudamos aí sobre o berço das civilizações, né? Onde nós vimos ali Egito, onde nós vimos Mesopotâmia e outros povos, assim por diante. São berços das civilizações, onde começaram a surgir as primeiras organizações sociais, onde os grupos de pessoas começaram a organizar os seus estados, os seus governos, né? Religião, divisão do trabalho e tudo mais. E hoje nós iremos estudar sobre mais uma civilização de grande importância para a civilização ocidental, para as civilizações que compõem hoje a nossa sociedade, né? E é conhecida como civilização clássica. Porém, quando a gente fala de civilização clássica, a gente tem que entender o seguinte: são a forma de organização da sociedade, né? Onde surgiram as cidades, os governos, política, né? A religião, a divisão do trabalho, como a gente já disse. E quando a gente fala de civilização clássica, a gente vai dizer de civilizações clássicas, porque são duas civilizações, né? A Grécia Antiga e Roma Antiga. Hoje nós iremos iniciar com Grécia Antiga, entender um pouquinho dessa importante civilização que teve muita contribuição na formação das sociedades atuais, principalmente nossas sociedades. Beleza, pessoal? Prosseguindo, olha só, a gente tem que entender o seguinte: hoje existe o país Grécia, existe uma cidade, a capital dela Atenas, bastante importante, mas ela é muito diferente da Grécia Antiga. A Grécia Antiga territorial, que a gente entende, é muito maior do que a Grécia atual, e a gente vai ver isso aí, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Por que ela é considerada clássica? Por que ela é tão importante para a gente? Quando a gente observa a palavra clássico, a gente quer entender o seguinte: a gente dá a entender, tem a ideia, que é o melhor que a gente tem em uma determinada coisa, situação, organização, sociedade e assim por diante. Não desmerecendo qualquer outra que vieram antes dela, mas ela é uma civilização clássica que deixou bastante contribuições para as sociedades que vieram depois dela, né? Quando a gente fala de clássico do futebol, Santa e Náutico, Santa Cruz e Esporte e Náutico, por exemplo, a gente está falando de clássico. O clássico é aquilo que se tem de melhor no futebol pernambucano. E quando a gente se fala de clássico das civilizações, é aquilo que ela deixou de melhor para todos nós no momento. Então olha só, situações como, o que ela vem deixar, professor? Qual é o legado dela? E quando eu falo legado, estou falando da herança. Qual é a herança que ela nos deixou? Por exemplo, a filosofia. Que bicho é esse? Que palavrão é esse? Filosofia é aquela ciência, aquela que procura aquela amizade que se tem com a sabedoria, né? É a busca da resolução, do entendimento, da compreensão das coisas através da reflexão, né? E ela trabalha mais com questionamento do que com a própria resposta de determinadas coisas. Então ela vai trabalhar muito com questionamento, por que disso, por que daquilo, por que de certas coisas, e ela vai chegar ao entendimento, a uma compreensão melhor dos acontecimentos, né? Por que a Terra é redonda? Por que o Sol nasce em determinado local? Por que nascemos, crescemos e morremos? Está entendendo? Então a filosofia ela vai começar a trabalhar pensamentos aí, analisar o mundo de uma forma geral, a sociedade, a política, as pessoas, os seres vivos, a formação da natureza e tudo mais. Então a filosofia quer dizer que o amante da sabedoria, o amor pela sabedoria. E várias pessoas contribuíram, né? Vários filósofos, nós tivemos aí Platão, Sócrates, Aristóteles, né? Aristóteles ele vai ser o mentor, o professor de Alexandre o Grande, né? Alexandre Magno, um grande conquistador, né? Ainda grego, que vai espalhar, aí vai ser responsável por espalhar o conhecimento grego juntamente com o conhecimento persa para várias regiões aí do mundo conhecido naquele período. Beleza, pessoal? Então a importância da filosofia é muito grande por isso, essas análises que ela tem do mundo. Nós tivemos aí outras contribuições, outras heranças que nós tivemos aí dos gregos antigos, foi a política, né? Aristóteles diz que o homem é um animal político. Quando se fala de política, a palavra política ela vem
originária da palavra polis, que significava cidade. Quer dizer que o homem o homem é um animal político porque ele vive na cidade. Mas a cidade que ele quer dizer não é só a cidade, centro urbano e a zona rural, não. Ele está querendo dizer o conjunto total. A partir do momento que tem a união de várias pessoas, de um grupo de pessoas, que elas têm que começar a discutir, entrar em entendimento, debater, conversar, dialogar um com o outro, isso simboliza o quê? Significa o quê? A convivência política, né? Você tem que ter aquele ato de argumentar, de discursar, como por exemplo, um político que ele vai propor as suas ideias, ele tem que levar uma boa fala para a população. Está entendendo, pessoal? Para poder convencer essa população daquilo que ele pretende fazer para ela. Então a política vem dessa situação, vem da Grécia Antiga. Beleza, pessoal? Cidadania. O que é cidadania? É quando um indivíduo que vive numa determinada sociedade, ele tem os seus direitos, mas também tem os seus deveres, né? Tudo isso aí vem da Grécia Antiga, vem das polis. Quando a gente fala polis, a gente vai se referir a cidades gregas. Beleza, pessoal? Então, olha só. Então, daquele ato de cidadania onde você tem direitos, mas você tem as obrigações, os deveres, vem dessas sociedades aí também. Democracia. Você vê ali uma série de mãozinhas levantando, né? Dando a entender o quê? A democracia é o quê? Governo do povo. Demo significa povo. Cracia, governo. Democracia, governo do povo. Surge aonde? Na Grécia Antiga também, né? Ou seja, onde a maioria ela vai escolher democraticamente, ou seja, a maioria vai escolher um determinado assunto. Se aceita ou não aceita, se concorda ou não concorda. Quando a gente vai para a política, quando escolhe, né, os representantes do povo, né, um prefeito, um governador, um vereador, um deputado, um presidente, é através da democracia. Ela é um governo do povo. Isso aí vem surgir na Grécia Antiga. Essa ideia, e há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, vem surgir essa ideia, onde o povo vai escolher aquilo que é melhor para você, o melhor representante e tudo mais. Percebesse por que ela é clássica, por que ela é importante para as civilizações atuais? Outra coisa também bastante importante aí para as pessoas que gostam de esportes, né, Jogos Olímpicos. As Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, surgiu também nas polis gregas. Quando falamos de polis, falamos de quê? Cidades. Surgiram com as cidades gregas, né? Eram várias polis, eram várias cidades gregas, né? E muitas vezes entravam em conflitos, mas esses conflitos, esses desentendimentos, essas guerras, inclusive, elas cessavam no período de Jogos Olímpicos, né? Que era uma homenagem ao quê? Aos deuses, né? Eles se disputavam corridas, lutas e tudo mais. Basicamente o que a gente vê aí, a básica, a corrida mesmo, por exemplo, e tudo mais, eles disputavam em homenagem aos deuses, né? E tinham os ganhadores e tudo mais. Então, são heranças bastante importantes que foram deixadas aí pela Grécia Antiga. Beleza, pessoal? Prosseguindo, pegamos essa ideia, vamos adiante. Olha só, e aqui a gente tem um retrato, né, da Grécia aí, né? Da região da Grécia Antiga. Perceba o seguinte, hoje a Grécia está aqui, localizada aqui, na Península Balcânica, né? Nós temos aí o país chamado Grécia, nós temos a capital Atenas e tudo mais. A Grécia Antiga também se localizava aqui, mas muito maior, mais ampla do que tudo isso aí. Tudo está aqui e mais era conhecido como Grécia Antiga, né? A Grécia, né, peninsular, que nós temos aqui em rosa, certo? A Grécia continental, que é essa daqui mais em verde. A Grécia insular, que era um conjunto de ilhas, nós temos essa ilha aqui, guarda ela bastante direitinho. A ilha de Creta ela é bastante importante, porque é daqui que vai surgir boa parte da cultura grega, beleza? Quando a gente fala Grécia insular, nós estamos falando aqui dessa quantidade, né, de ilhas, conjuntos de ilhas que nós temos aí, certo? E também nós temos aí a Grécia aqui da Ásia Menor, essa parte aqui também. Tem uma outra que não está aqui, certo? Mas também é chamada Magna Grécia, né? Que nós temos ali o sul da Itália, que é justamente essa partezinha aqui, que parece uma bota, nós temos aqui no nosso mapa também, o sul da Itália, e também a ilha da Sicília, né? Outra ilha bastante importante ali, que era chamada também de Magna Grécia. Então perceba-se o seguinte, a Grécia Antiga, ela é muito mais ampla do que a Grécia atual, ela pega tudo isso aqui
era a Grécia. Professor, mas eles viviam em locais diferentes, distantes naquela época, mais de 2000 anos atrás e tudo mais, e se consideravam gregos? Sim, eles se consideravam gregos, porque o que fazia com que eles fossem gregos, né, que eles se considerassem gregos, era a cultura, era a língua deles, né, era a forma de governo, né, então tudo isso aí, a religião deles também influenciava, né, eles eram politeístas, né, eles adoravam deuses aí como Poseidon, né, como Júpiter, também é o mesmo Poseidon, né, como Zeus, que é Júpiter, Zeus para o grego, Júpiter para os romanos, né, como Poseidon, Netuno para os romanos e tudo mais. Ou seja, a própria civilização romana, que é outra civilização que a gente vai entender no futuro, entendeu? Ela vai pegar muito da cultura grega para si e vai espalhar para todo mundo. Então, a religião grega também, ela era bastante importante. Você percebe quando a gente falou dos Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga eram homenagem aos deuses que era comum e respeitado por todos os povos de diferentes regiões da Grécia. Fosse ele continental, fosse ele peninsular, fosse ele insular, fosse da Ásia Menor, né? Fosse também da Magna Grécia. Os deuses eram importantes em todas as regiões ali da Grécia Antiga. A língua era falada em todas as regiões também da Grécia Antiga. Percebeu essa ideia? Então era isso que identificava eles como um povo único. Beleza, pessoal? Embora vivessem em localidades diferentes, inclusive com governos diferentes também. E a gente vai ver isso aí. Olha só, a civilização grega que se formou na Grécia Antiga era muito diversificada. As cidades gregas eram independentes e cada um tinha a sua própria forma de governo. E a gente vai ver as formas de governo quais são. A Hélade, que também é chamada de Grécia também, né? Eles eram chamados de Heleno, né? Os helenos, né? A Hélade, que se entendiam, se reconheciam como descendentes de Heleno, né? De um ancestral comum a todos eles. Eles se entendiam assim, não, eu sou grego porque eu sou descendente comum, você também, assim por diante. Todos aqui se julgavam descendentes de Heleno, né? Da região da Hélade, beleza, pessoal? A Hélade não representava uma unidade política, ou seja, eles aqui eram independentes. E aí essa independência de cada um deles é chamada de cidades-estados, as polis-estados. Polis, cidades, cidades-estados. Beleza, pessoal? Mas cultural. Então não era uma unidade política, mas cultural. E a cultura a gente fala de língua, religião, forma de ver o mundo e tudo mais. Os gregos entendiam-se como parte de uma mesma cultura, logo a língua, a religião e os costumes os definiam como um único povo, independente do espaço territorial que ocupassem. É o que eu falei para vocês, independente do local onde eles estivessem, o espaço onde ocupassem, eles se consideravam gregos. Pegou a ideia? Vamos prosseguir. E aí, uma coisa bastante importante, e eu falei para vocês prestarem atenção naquela ilhazinha, né? Ali, pertencente à Grécia insular. Quando a gente fala insular, a gente quer dizer esse conjunto de ilhas, né? E aí, uma das ilhas mais importantes que nós temos ali é a ilha de Creta, né? A ilha de Creta ela vai começar a ser povoada há 3.000 anos antes de Cristo. Perceba só, há 3.000 anos, nós estamos há 2020 anos depois de Cristo. Então, há 3.000 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, nós tínhamos aí, começou-se a povoar a ilha de Creta. Beleza, pessoal? Então, olha só, não só elas, né? Vieram vários outros povos depois ali, vieram jônios, eólios, dórios e aqueus. Esses povos começaram a povoar, foram responsáveis por povoar toda aquela região que a gente falou sobre Grécia Antiga. Mas o primeiro local onde vai começar o sistema de povoação, onde pessoas irão chegar ali e começar a construir uma organização social, será justamente na ilha de Creta, né? Que terá vários palácios. Um dos palácios mais importantes do período daquela região ali vai ser o Palácio de Knossos, né? Governado por um rei chamado Minos. Olha só como é que é interessante. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a lenda do Minotauro, né? Um detalhe, a ilha de Creta, ela era bastante importante,
ela era mais ligada ao comércio, uma palavra que a gente já ouviu falar sobre os povos fenícios, né? Se tornou um governo, uma talassocracia. O que é uma talassocracia? É o governo do mar, o governo das águas. Então a sociedade ali era muito ligada ao comércio marítimo, com partes da África, com o Egito Antigo, com a própria Grécia continental e com outras regiões ali. Ela fazia muito negócios marítimos, comprava e vendia produtos. Beleza, pessoal? Então ela se tornou uma civilização bastante importante e esse contato aí vai influenciando várias regiões ali. Beleza? E aí a gente tem, para a gente entender um pouquinho melhor a importância da ilha de Creta, nós temos aí a lenda do Minotauro. A gente observa aqui, né, a foto de um duelo entre um herói grego, um semideus. Eles tinham muito isso de semideus também. Os deuses e os semideuses, que era feito de um deus grego juntamente com o ser humano, né? Aí formava-se um semideus. Isso aqui é um semideus Teseu, né? Lutando contra essa figura aqui chamada de Minotauro. A lenda do Minotauro é bastante interessante, né? Conta-se que o rei Minos, é uma lenda, tipo uma parábola. Conta-se que o rei Minos, ele pediu a vitória ali sobre a região de Creta, né? A Poseidon. E Poseidon vai dar essa vitória para ele. E aí, um dos sinais aí dessa obediência, né, do rei Minos a Poseidon, ele vai oferecer das águas um touro branco, bonito, garboso, né, bem afeiçoado aí. O objetivo desse touro era que o rei Minos sacrificasse esse touro como agradecimento a Poseidon. Existia muito isso naquela época, né? Só que o rei Minos vai se encantar pelo touro, né? Ele vai achar o touro muito bonito, vai conservar esse touro e vai colocar outro touro para ser sacrificado em homenagem a Poseidon, né? Que ele queria fazer, reproduzir esse touro aí, sair vários da mesma espécie e tudo mais. Então ele vai guardar esse touro e vai colocar outro touro. Só que Poseidon não vai gostar dessa ideia e vai lançar uma maldição, né? Vai fazer, junto com a Afrodite, que era uma outra deusa ali da Grécia Antiga, fazer com que a esposa de Minos, do rei Minos, se apaixonasse pelo touro. Olha só, o rei Minos vai se encantar pelo touro. E a esposa de Poseidon, a esposa do rei Minos, ela vai se apaixonar pelo touro. E aí terá uma consumação, né? Ambos terão envolvimento, encurtando a história, ambos terão envolvimento e deles nascerá um menino. Quem é o menino? É o Minotauro, né? Que é uma figura com cabeça de touro e corpo de homem, né? Que vai devorar de tempos em tempos, a cada ano ele vai devorar para satisfazer, para saciar sua fome insaciável. Ele vai exigir aí, justamente de Atenas, né? Da cidade de Atenas aí, jovens, né? Virgens, 7 jovens virgens, né? 7 moças virgens e também 7 rapazes, uma forma de pagamento, de tributo aí, que o rei Minos, da ilha de Creta, do palácio de Quinos, que era o palácio mais importante, ia exigir da Grécia Antiga, né? Ia exigir de Atenas. Então, de tempo em tempo vai rolar esse sacrifício, né? O que vai acontecer? Teseu, esse ateniense, vai ser mandado para lá, vai conseguir matar o Minotauro e libertar os atenienses que foram junto com eles. Isso aí é uma parábola. A Grécia Antiga gostava muito dessas histórias aí, que ela levava um fundo de verdade, é uma realidade. Na realidade, essa parábola queria dizer o seguinte: a libertação dos gregos da dominação cretense, né? E aí vai se formar uma nova civilização, porque o que vai acontecer? Os gregos, né? Eles tinham que pagar tributos. Esses jovens que eram levados à ilha de Creta, representavam tributos. Não significa que fossem jovens, né, moças, virgens e tudo mais, mas sim tributos, mercadorias, pode ser até escravos e tudo mais. Beleza, pessoal? Mas é uma representação simbólica. E quando se quebra essa dominação, de estar pagando tributos aí, é uma forma que Atenas, que as cidades gregas, elas vão se libertar justamente, né, do domínio cretense. Deu para pegar a ideia? Então, essa história aqui, até de forma mitológica, fantasiosa e tudo mais, ela quer representar essa quebra de domínio da ilha de Creta sobre os gregos. Beleza, pessoal? É uma parábola. Vamos entender direitinho, né? Então, olha só, Minotauro era um ser com cabeça e cauda de touro e o corpo de homem, que habitou um labirinto na ilha de Creta. Olha a ilha de Creta, a importância dela, certo?
Conta a lenda que o ateniense Teseu, ateniense de uma cidade grega, né, certo? Semideus, matou Minotauro e liderou outros atenienses para fora do labirinto. Então o que quer dizer isso aí? A quebra do domínio da ilha de Creta dos cretenses sobre as cidades gregas. Isso que é a simbologia dessa história, dessa mitologia, dessa parábola, nós vamos entender assim. Essa lenda é uma alusão à dominação exercida pelo governante de Knossos, que era quem? O rei Minos, para quem os povos dominados deviam pagar pesados tributos. Nesse sentido, a decisão de Teseu de eliminar o Minotauro é uma oposição à dominação exercida por Minos sobre os atenienses. Beleza, pessoal? Então essa aí é todo o desenrolar dessa história. A partir de então, a gente observa o seguinte: vai se formar uma nova sociedade, né? A minoica cretense, né? Ou a civilização miceno-cretense, que vai ser a mistura da civilização aqueia, dos aqueus, né? Que vão ser aquele povo que vai chegar primeiramente ali à região, né? E vai começar a dominar, a conquistar ali toda aquela região, juntamente com a civilização cretense, né? Então vai ser a miceno-cretense, a união dessa civilização. Beleza, pessoal? Olha aqui, ou também chamado de creto-micênica, ou minoica-micênica, ou seja, Creto, da ilha de Creta, micênica, justamente desses povos aqueus, que vão fundar cidades importantes ali na região, certo? E vão começar a ter aquela influência, aquela convivência e formar uma cultura ali. Então toda vez que você vê civilizações creto-micênica, é a união da ilha de Creta com os povos micênicos, ou minoica por conta de Minos, minoico-micênica, justamente a união dessas duas culturas aí, certo? Cultura micênica dos povos aqueus que começaram a povoar aquela região ali. Depois vieram os jônios, né? Os eólios e por último um povo muito guerreiro chamado dórios, né? Quando chega esses povos dórios da região, eles vão espalhar todas as populações que viviam ali. Mas isso a gente vai entender daqui um pouquinho. Prosseguindo, certo, pessoal? Olha só, nós temos aí, como eu falei para vocês, nós tivemos aí as formas de governo, né? Olha só as formas de governo aí. Nós temos aí a civilização da Grécia Antiga era organizada em cidades-estados. Essas cidades, chamadas de polis, eram como países independentes que possuíam próprio tipo de governo. Algumas dessas cidades-estados eram Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, Argos, Mégara, Mileto, Éfeso e Delfos. São várias cidades, algumas cidades que a gente citou, beleza? O mais importante é que a mais a gente vai falar e vai comentar vai ser sobre aquelas duas primeiras ali, Atenas e Esparta. Por que a gente vai entender nas nossas próximas aulas. Olha só, nós temos as formas de governo: monarquia, oligarquia, tirania e democracia. Cada cidade ali poderia ter essas formas de governo, né? Uma poderia ser uma monarquia, outra poderia ser uma oligarquia, outra poderia ser uma tirania, a outra poderia ser uma democracia. Então cada cidade poderia ter a sua forma de governo diferente. Por exemplo, na monarquia, o rei comandava a sociedade, religião, exército, criava as leis e era o juiz. Então todo o poder era na mão do rei, que era da forma de governo monarquia, governo só, né? Governo de um único homem, beleza? Oligarquia, governo de poucos. Aí não era mais o rei, era um grupo de pessoas. Poderia ser comerciantes, poderia ser militares, ou seja, era uma classe, uma elite ali que tinha dinheiro, que tinha poder, que tinha terras e tudo mais. Quando a gente fala poder, não é só dinheiro. Naquela época o dinheiro já não era tão popular como o nosso, né? Mas era terras, era escravos e tudo mais que dava esse poder. Então a oligarquia era o quê? Comandada por grandes proprietários de terras e famílias ricas, beleza? Então era o governo de poucos, né? A tirania, esse aí já era um governo de um único homem, né? Ele tomava conta ali através da força militar, beleza? Era diferente do rei, que ele tinha todo o poder, era uma forma militar de governar aquela situação, beleza? E apoiado geralmente pelo povo, uma parte grande do povo. Governo pós-guerras, depois de uma guerra ou de Estado, golpes de Estados, né? Ou seja, ele tomava o poder na marra, a pulso, né?
comandado por apenas uma pessoa, após tomar o poder pela força, em guerras ou em golpes de Estado. Então teve a guerra, ele vai lá, toma aquela cidade, conquista, ele é o tirano dali, certo? Ele vai comprar uma tirania ali, ele é o ditador dali. E democracia, que é a forma de governo que a gente conhece, né? Cidadãos decidem livremente através de quê? Do voto, né? Na democracia grega, mulheres, estrangeiros e escravos não eram considerados cidadãos. Isso é uma coisa que a gente vai entender quando a gente começar a estudar a forma da democracia grega. Beleza, pessoal? Prosseguindo. E aí, vou corrigir os exercícios da semana passada para a gente ficar por aqui, viu, pessoal? A gente vai conversar muito, entender muito sobre Grécia Antiga. Tem muito mais coisa aí para a gente aprender e entender sobre Grécia Antiga, mas isso aí a gente vai entendendo aos poucos, beleza? Olha só, da semana passada eu deixei esse exercício aqui, ó. Assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. A primeira foi falsa. Religião persa era dualista, acreditava na existência do bem e do mal e tinha o nome judaísmo. Não era judaísmo, era zoroastrismo, né? E seu principal representante era Zaratustra. Até aí tudo está certo, só não o judaísmo, que era zoroastrismo. A segunda verdadeira, as satrápias eram províncias governadas pelos satrapas. Perfeito. Os hebreus foram os primeiros povos monoteístas da antiguidade, verdadeiro também, beleza? O próximo, os fenícios foram responsáveis pelo desenvolvimento do alfabeto, verdadeiro também. Prosseguindo, olha só, os patriarcas eram os primeiros líderes do povo hebreu, sendo os primeiros Abraão, Isaac e Jacó, ótimo, verdadeiro também. O próximo, o sistema de governo dos fenícios era chamado de talassocracia, o governo do mar, do mesmo da ilha de Creta, verdadeiro também, beleza? O próximo é falso, a religião judaica era politeísta, não, ela era monoteísta, um único Deus, e seus principais deuses, também já não era Baal e Astarte, não, era Javé, né? O principal Deus da religião judaica. O próximo é falso também, vamos ver por quê. O primeiro rei de Israel foi Salomão, não foi. Ele foi o terceiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel, do povo judeu, foi justamente Saul, beleza? Conhecido por sua sabedoria, até aí está tudo certo. A única coisa que está errada, né? Essa daqui, de Salomão para cá. O primeiro rei de Israel foi Saul, conhecido pela sua desobediência, vamos dizer assim. Próxima questão é falsa também. Não, ainda faltou uma. Os juízes eram líderes políticos, religiosos e militares do povo fenício. Até aí tudo bem. O que está errado é aqui. Na realidade era do povo judeu. Beleza? Prosseguindo. Exercícios para da aula de hoje, né? A lenda do Minotauro é uma referência ao fim da dominação cretense sobre as cidades gregas. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Beleza? Segundo, a Grécia Antiga era formada por várias cidades-estados, ou seja, cidades com leis e governos próprios, o que identificava tal civilização como sendo um único povo, né? O que é democracia? A civilização grega é conhecida como clássica, por ter deixado para as civilizações ocidentais importante legado, como a democracia, a filosofia, as Olimpíadas, a política, etc. Tal afirmativa é verdadeira ou falsa? Prosseguindo, e aí, essa mensagem, né? Tente mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo. E nosso referencial bibliográfico da página 130 a 153. Pessoal, forte abraço e até a próxima semana. Valeu!